Paz, Senhor, gente, nossa live de oração do dia. Hoje a gente vai estar meditando em Salmos 4 e a gente está fazendo a nossa oração com base nesse salmo, tá? Todo dia a gente vai estar lendo um salmo de manhã ou agora durante o dia e à noite lendo um provérbio, tá? Então vamos lá, Salmos 4 fala assim, ó, Salmo de Davi. Ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Tu me ampliaste quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó vós, filhos dos homens, por quanto tempo tornareis minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Mas sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu o chamar. Ficai de pé em reverência e não pequeis. Conversai com o vosso próprio coração sobre a vossa cama e ficai quietos. Ofereceis sacrifícios de justiça e ponde vossa confiança no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos mostrará algum bem? Senhor, levanta a luz do teu semblante sobre nós. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Eu tanto me deitarei em paz quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. Amém? Perdão. Então aqui a gente vê o Salmo de Davi. Davi, tipo assim, você vai ver muitos salmos que são bem parecidos de Davi. Então Davi, ele sempre está falando de momentos de aflição, porque Davi, ele sabia, não só Davi ele era um adorador, mas Davi ele sabia a quem recorrer em momentos de aflição, em momentos de angústia, em momentos de crise. Davi ele sabia o Deus que ele servia. Então a gente vê Davi aqui ó, falando, ouve-me quando eu chamar. Ele já fala para Deus, ó Deus, quando eu te chamar, me ouve, Senhor. Ele fala que é legal que ele fala, ó, tu me ampliaste quando eu estava aflito. Ele fala que no momento de aflição, Deus amplia ele. A gente vê Deus falando a mesma coisa de ampliar lá em Isaías 54, que Deus fala, né, amplia o lugar da tua tenda, estende as tuas cordas, que é o que? Ele está falando de algo interno, ou seja, de uma amplitude interna da pessoa, ou seja, porque em momentos de aflição, tem momentos que a gente não consegue resolver, de crises, seja em qualquer situação, casamento, trabalho, mesmo situações internas nossas, tem situações que a gente não consegue resolver porque nós não estamos ampliando a nossa visão, porque nós não estamos ampliando as nossas emoções para a gente conseguir enxergar de forma ampla, para a gente conseguir lidar com aquilo. Então, quando ele fala ampliar, ele está falando me fortaleceu, o Senhor me deu mais carga para suportar, o Senhor me deu mais suporte para eu conseguir passar pelo momento de aflição. Ele fala, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó vós, filhos dos homens, por quanto tempo tornareis minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então aqui Deus está falando que quando buscamos a vaidade, que quando buscamos a mentira, nós estamos transformando a glória de Deus em vergonha, ou seja, nós estamos envergonhando Deus diante do próprio Deus e diante dos próprios homens. Então os homens, eles olham para nós e Deus é envergonhado diante deles. Mas sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. Aqui a palavra piedoso a gente sempre tenta entender o que quer dizer piedoso, né? Piedoso, ele vai em vários sentidos, tá? Uma pessoa piedosa, o que seria? Seria uma pessoa que ela vive a verdade de Jesus, ou seja, vive os ensinamentos, é um discípulo de Jesus, então é uma pessoa que ama, uma pessoa que tem alegria, uma pessoa bondosa, que faz caridade, é uma pessoa que tem um bom relacionamento com as pessoas, mas também é uma pessoa que busca a Deus, é uma pessoa que ora, que jejua, que faz a leitura da palavra, porque muitas vezes a gente acha que ser piedoso é somente as práticas boas, é somente você ser caridoso, é somente você ser amoroso, é somente você ser respeitoso com as pessoas. Mas isso muitas pessoas do mundo já são. Mas ser piedoso para Deus não é só isso. Isso inclui isso, obviamente, mas inclui também uma vida de intimidade com Deus.
uma vida de intimidade com Ele, de busca a Ele. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, então sem Ele nada a gente pode fazer. Tá? Ele fala, Senhor, ouvirá quando eu o chamar, que ele fala pela terceira vez, Senhor, me ouve quando eu chamar, o Senhor ouvirá quando eu chamar, ouve minha oração. É a terceira vez que ele fala isso nesse salmo. Porque provavelmente, às vezes, já orou, às vezes você já estava orando e você pensou, nossa, perdão, gente, estou com a garganta meio ruim hoje. Nossa, parece que Deus não está me ouvindo, ou você fica com aquela dúvida, Senhor, o Senhor está me ouvindo? E Davi, às vezes, acho que ele tinha isso, ele falava, Senhor, ouve a minha oração, o Senhor me ouve dos céus. Ele falava isso para ele saber, não, o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Ele fala, ficai de pé em reverência e não pequeis. Aqui ele fala, ficai de pé. Então é uma necessidade nossa hoje, ficar de pé, a gente ficar de pé diante de Deus, a gente ficar de pé, porque muitas vezes nós estamos caminhando e os problemas da vida eles nos fazem tentar fazer com que a gente fique parado, com que a gente pare mesmo, e a gente fique até sentado, a gente estagna diante das situações da vida. Mas Deus, ele é um Deus que ele não quer que a gente fique parado, que a gente sente, que a gente fique estagnado. Deus é um Deus que quer que a gente se levante, que a gente fique de pé, que a gente levante mãos santas diante dele, tá? E que a gente não peque, principalmente, que ele fala, ficai de pés em reverência e não pequeis, né? Muita gente usa aquela passagem da mulher samaritana, né? Hoje em dia o mundo tem perdão, o mundo tem tem um discurso, né? Eles usam a passagem lá da mulher pecadora, quando Jesus vai, desenha na areia e fala para a mulher, onde estão os teus julgadores, onde estão os teus acusadores? Ele fala, eu também não te julgo, eu também não estou te acusando. Então eles usam essa passagem, talvez para falar, Jesus, ele não é um Jesus que julga, Jesus, ele não é um Jesus que acusa, mas esquecem que Jesus, ele fala para essa mulher, ele fala, eu também não te julgo, eu também não te acuso, mas agora vá e não pequeis novamente. Ou seja, Jesus está falando, vai e agora muda de vida, agora faz outra coisa, eu tive misericórdia nesse momento, mas mude de vida. E aqui ele fala, não pequeis, tá? Conversai com o vosso próprio coração sobre a vossa cama e ficai quietos. Aqui ele está falando sobre a gente olhar para o nosso interior, a gente se autoconhecer. Olha o que muitos coaches falam, Davi já estava falando lá em Salmos 4, falando que quando você deitar na sua cama, você olhar, conversar com o seu próprio coração, buscar entender os teus sentimentos, buscar entender os teus pensamentos, você ter um autoconhecimento, você buscar isso para você poder crescer, tá? Ofereceis sacrifícios de justiça e ponde vossa confiança no Senhor. Então nós confiarmos plenamente em Deus. No 6, há muitos que dizem, quem nos mostrará algum bem? Senhor, levanta a luz do teu semblante sobre nós. Então aqui ele fala, né, quem que vai ter algum bem para nós? Uma desesperança. Ele fala, onde que nós vamos achar algo bom? Onde que nós vamos ter algum bem? Ele fala, quando Deus levantar o semblante, o rosto dele sobre nós. É a oração lá de Moisés, a oração sacerdotal de Moisés. Quando ele fala, Senhor, tem misericórdia, levanta o teu rosto sobre ti, resplandece o rosto sobre teu povo. Por quê? Porque o que nos traz alegria, o que nos traz o bem é o rosto de Deus, é a face de Deus virada para nós. É o que Deus fala em várias passagens. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, então eu tornarei para eles, ou seja, Deus vai voltar a face para eles. Então Deus ele sempre está falando do quê? De um povo que olha para ele e Deus olha para o seu povo. Então nós veremos o bem quando nós estivermos com a face de Deus olhando para nós. No 7, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Eu tanto me deitarei em paz quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança. Então aqui ele está falando que o Senhor, ele dá alegria para ele, muito mais do que comida, muito mais do que bebida. Então ele está falando que a alegria dele vem do Senhor, a alegria dele não vem de circunstâncias externas, não vem da riqueza dele,
as circunstâncias não vêm do que ele tem na mesa, a alegria dele não vem do que ele bebe, não vem do vinho que faz o embebedar, não, a alegria dele vem do Senhor, e essa alegria é muito maior do que qualquer bem material pode trazer para ele. Então Davi, ele sabia de onde vinha a alegria, de onde vinha a segurança dele, de onde vinha o sustento dele, de onde vinha a resposta dele. A resposta dele vinha do Senhor, tá? Então nós vamos orar agora, porque de onde que vem nossa resposta? Nossa resposta, ela vem do Senhor. A resposta para todas as situações da nossa vida estão em Deus. Então nós vamos buscar a Ele porque Ele é digno, amém? Quero que você feche teu olho e vamos orar junto, tá? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse dia, Pai, que já se iniciou, Pai, nós já tivemos uma manhã agora, Pai, e, Senhor, eu peço, Pai, que se alguma pessoa, Pai, durante esse dia, a pessoa às vezes acordou, Pai, atrasado, acordou com pressa, não teve tempo de te buscar, não teve tempo de orar, de falar com o Senhor, às vezes a pessoa, Pai, que está aqui assistindo, ela nem se lembrou do Senhor durante essa manhã, ou de falar com o Senhor, às vezes ela até se lembrou do Senhor por causa de um grupo de WhatsApp, por causa de uma frase que mandaram para elas, por causa de uma imagem, mas ela se esqueceu de falar com o Senhor, Pai. Então, Pai, essa pessoa pode ter passado por problemas, por aflições durante essa manhã, então eu peço que o Senhor seja a resposta, Pai, nessa tarde, Pai, que esse horário do almoço, Pai, que seja um momento de transformação, Pai, momento do Senhor ampliar a visão dessa pessoa, do Senhor ampliar, Pai, as nossas emoções, para que a gente possa, Pai, ter uma nova visão, uma visão do Senhor, uma visão estabelecida pelo Senhor, Pai. Ouve a nossa oração dos céus, Pai, assim como diz o salmista, Pai. Nos ouve dos céus, Pai, porque o Senhor é o que nos resguarda, é o Senhor que nos guarda na nossa aflição, porque o Senhor é que nos faz habitar em segurança, Pai, porque o Senhor é que nos dá a resposta, Pai. Então, Pai, vira o teu rosto sobre nós, Pai. Nos ensina, Pai, a sermos piedosos, Pai. A sermos pessoas, Pai, piedosas, Pai. Pessoas que buscam a justiça do teu reino. Pessoas que manifestam o teu reino, Pai, em qualquer ambiente. Nos ajuda a sermos transformadores de ambientes, Pai. Pai, que o Senhor ouça a nossa oração dos céus, Pai. E que a nossa alegria, Pai, não esteja, Pai, nas circunstâncias externas, Pai. Que a nossa alegria não esteja, Pai, no nosso trabalho, na nossa situação financeira. Que a nossa alegria não esteja, Pai, em situações, Pai, em o que a gente está comendo hoje, em o que a gente está bebendo hoje, Pai. Se a gente pode sair ou não, se a gente pode ter uma roupa ou não. Mas que a nossa alegria esteja no Senhor, Pai. Que a nossa alegria seja totalmente firmada no Senhor. Porque a gente sabe que o Senhor é o Deus das nossas vidas. A gente sabe que o Senhor, Pai, é quem nos guarda, que nos tem segurança. O Senhor é o Deus que nos dá a provisão necessária, Pai. Então, Senhor, eu profetizo, Pai, sobre a vida da pessoa que está aqui assistindo, Pai, a tua alegria, a tua provisão, Pai. Eu profetizo a tua resposta, Pai, sobre a vida dessa pessoa, sobre a família, Pai. Profetizo um dia de paz, Pai. Uma sexta-feira tranquila, uma sexta-feira em paz, um final de semana, Pai, alegre, um final de semana, Pai, frutífero, Senhor, na tua presença, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã e, Pai, te agradecemos já de antemão, Pai, pela tarde, pela nossa noite, Pai. Que o Senhor venha fazendo o teu sobrenatural em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, gente, Deus abençoe, tá? Essa foi a nossa live de oração. Eu sempre falo, live bem curtinha, pra gente estar lendo um salmo, meditando de forma bem simples, bem prática. A gente está orando em cima desse salmo, tá? Para quem não acompanhou inteiro, daqui uns 20 minutinhos está lá no YouTube. Então se inscreve lá no nosso canal do YouTube, o link está aqui na minha bio, tá? Segue aqui o meu Instagram, caso você não siga. Segue lá minha esposa, Marisa Cresca Devec. Segue também o Somos Escolhidos, Ministério Somos Escolhidos, tá? Para ajudar a gente nas redes sociais, nos apoiar. E Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.